Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você... Não, mais ou menos aqui. Glória a Deus. Paz a todos. Glória a Deus. Mais um dia de bênçãos, onde nós vamos estar recebendo a palavra do Senhor. Amém? Semana passada nós não tivemos, mas recebemos muitas coisas. Eu creio que não deu tempo hábil, inclusive, para nós passarmos um link, mas já foi gravado. Eu vou verificar com a Elisa para ver se nós possamos passar para cada um de vocês tudo aquilo que nós recebemos no congresso da Rede da Aliança, né, da qual nós fazemos parte, e onde temos a cobertura do apóstolo Géser, que faz parte, a paternidade espiritual dessa igreja também, tá bom? Então a gente vai estar passando, espero que vocês estejam bens, né? Pelo menos é a direção que Deus tem dado para que a gente possa estar sempre caminhando. É muito importante nós entendermos quem nós somos, né? A família a quem servimos, de onde nós viemos, né? Nós somos cidadãos dos céus e não cidadão da terra. Então é uma diferença muito grande quando nós compreendemos isso. Normalmente nós andamos segundo o padrão da terra. Então, infelizmente, por muitos e muitos anos, nós andamos travados, conhecendo apenas aquilo que nós vemos e aquilo que nós tocamos. Precisamos aprender o mais rápido possível a sabermos que somos dos céus, somos cidadãos dos céus, e dentro desse contexto espiritual é onde nós seremos muito abençoados. Então, vamos estar dando início. Vou passar para a Bianca vai trazer uma palavra e vai orar, dando início essa manhã a esse culto e recebendo de Deus. Amém? Glória a Deus por tudo. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Você que está assistindo de casa também, seja muito bem-vindo. Creio que a presença do Senhor também te alcançará aí. Eu gostaria de iniciar o culto lendo uma palavra que está em Abacuque 3, do versículo 17 ao 19. Está escrito assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Aleluia, glórias a Deus por essa palavra. Nessa passagem podemos entender que o profeta Abacuque, ele escreve essas palavras inspiradoras que nos levam a refletir na seguinte pergunta: o quanto temos confiado verdadeiramente em Deus? Nós entendemos que as circunstâncias, elas não alteram em nada a beleza da santidade de Deus. Tragédias e catástrofes, elas não fazem de Deus um ser mau. Em todas as situações, em todas as circunstâncias, o Senhor, Ele é bom. E podemos ver que no versículo 19, ele fala sobre o servo. E assim como os servos, eles possuem a força, eles conseguem escalar montanhas atrás de um alimento, assim também nós devemos olhar para cima. A nossa força, ela está em Deus, a nossa resposta, todo o nosso direcionamento está em Deus. E ainda que nada saia como planejamos, Ele nos dá força e Ele nos capacita para enfrentarmos qualquer situação. Então eu declaro sobre sua vida nessa manhã que você é abençoado, que Deus está no controle da sua vida e que todas as respostas estão em Deus. Amém. Vamos colocar esse momento em oração. Senhor, nessa manhã, Deus, colocamos nossas vidas diante do Senhor, Pai. Consagramos a Ti este momento, este lugar, Pai. Coloque Teus anjos aqui, Deus, também coloque Teus anjos, Pai, nessas pessoas que estão assistindo, Pai, em suas casas, Pai. Cuide de nós no dia de hoje, Senhor. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos dê o entendimento da palavra de hoje, Senhor. Pai, nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. A resposta de todas as coisas está no Senhor. Que possamos olhar para Ti nesta manhã e buscar a solução para todas as circunstâncias. Pai, o Senhor é vitorioso, é misericordioso e nós tudo podemos naquele que nos fortalece.
Por isso, Pai, consagramos a Ti esse momento, Pai, e receba de nós todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a ficar de pé e vamos louvar e adorar ao Senhor. Sede da justiça de Deus, justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. E comece a declarar e profetizar sobre essa nação. Cantemos assim: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu
tenho crido. Eu sei o Deus que tu és para mim, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É por isso que eu ergo as minhas mãos a ti, Senhor, e te adoro, Deus. Oh, diga pra Ele. Adore ao Senhor, erga a tua voz. Oh, adore a Ele. Aleluia. Aleluia.
ao teu nome. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por mais esse dia. Senhor, te convidamos e te entronizamos nesse lugar, Pai. Te peço que o Senhor acampe teus anjos, Pai, e dê todo o entendimento necessário a cada um de nós, aqueles que estão ouvindo, Senhor Deus, as nossas famílias, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Acampa também teus anjos junto com os nossos familiares que não estão aqui, nos nossos lares. Nos proteja, Pai. Mas queremos receber do Senhor, da tua unção, do teu Espírito Santo, Pai. Fica conosco nessa manhã e nos ensine, Senhor, segundo os teus princípios, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar? Glória a Deus. Amém. Eu estou muito feliz. Eu sinto que hoje Deus vai estar derramando uma unção poderosa para aqueles que querem, para aqueles que vão receber. Amém? Vocês querem receber? Amém. Que bom. Você que está em casa assistindo, receba também dessa unção. Semana passada nós não tivemos o culto, né? Eu creio também não foi possível passar ou transmitir, foi gravado e na medida do possível eu vou disponibilizar o site, não, como chama? YouTube, né? O endereço para que vocês possam, YouTube, para que vocês possam também abrir. Foi uma semana muito abençoada, eu creio, cada um de nós que estivemos lá, recebemos muito e vamos passar para cada um de vocês. Então, é tremendo como Deus está fazendo e como Deus está se manifestando no nosso meio. Eu fico muito, muito feliz, porque é um tempo novo, um tempo que Deus tem nos dado visões, sonhos e direção para tudo aquilo que vem para edificar ou seguir os propósitos de Deus, o caminho que Deus quer que nós nós possamos andar ou caminhar segundo os princípios de Deus. Você não é cidadão dessa terra, você é um cidadão do reino dos céus. E você está aqui para um propósito. Então, quando nós entendemos isso, tudo vai somar para que nós sejamos cada vez mais abençoados. Eu creio nisso. As palavras que Deus tem dado é totalmente nova, é algo poderoso, que nos dá ânimo, inclusive, para continuarmos toda a nossa jornada. Não temam. Amém? Eu vou pedir para que o Washington, ele que vai trazer a palavra, trazer um pouco daquilo que nós recebemos na semana passada, tá bom? Que vocês possam realmente estar abertos para que a presença de Deus venha sobre você. Amém? Washington, glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Vamos estar abençoando um filho de Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela vida do Washington, sua família. Senhor, derrama sobre ele toda a tua unção, teu Espírito Santo, Pai, e o conduza à tua palavra, nos ensinando, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Por isso nós o abençoamos e declaramos que sobre ele não vale nenhum encantamento, Pai, que ele está coberto e guardado debaixo das tuas asas. Por isso nós o abençoamos e o enviamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Olá, bom dia. Um pouquinho gripado hoje, então vocês me perdoem se alguma tossidinha aí, algum espirro, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Como o apóstolo Pastor Geraldo já profetizando em nome de Jesus. É todo um processo, né? Como nós vimos no congresso, é todo um trabalho, é todo um processo e é tudo no tempo de Deus. Eu falei agora, as palavras saíram agora, mas a gente não sabe, né? Lá na frente, o que Deus tem preparado para cada um de nós, né? Mais uma vez, querendo aqui agradecer ao Senhor por esta
oportunidade de mais uma vez estar trazendo uma mensagem, trazendo a palavra de Deus, agradecendo a nossa liderança, pastor Geraldo, pastor Elisa, Roberto, agradecendo a minha família, agradecendo a família de Cristo aqui também, que sempre tem tido paciência e me ouvido aí, que Deus possa me guiar aqui na condução desse relato. E um detalhe super importante que eu gosto de frisar, nós temos um guia, nós temos um instrumento ao qual nós devemos seguir, que é a Bíblia Sagrada, tá? Tudo que nós fizermos deve ser pautado na Bíblia Sagrada, porque ela nos dá valores, princípios e nos dá direção para que a gente faça tudo conforme o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, sempre que você puder, sempre não, em todo momento, né, você use a Bíblia Sagrada para te orientar. Até nas situações que você possa falar, mas eu não preciso da Bíblia para isso. Precisa. Tá? Em todo momento, você precisa dela para estar nós precisamos dela para estar sendo orientados. Amém? Para iniciar, nós vamos fazer aqui a leitura de Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Nós vamos estar fazendo esta leitura. Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7, diz assim: Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. E é por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizem. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Nesse momento, feita a leitura da palavra do Senhor, que você possa curvar sua cabeça para a gente orar pedindo entendimento. Pai, no nome poderoso de Jesus, que o Senhor possa nos dar entendimento nesse momento, Senhor. Que tudo aquilo que for falado aqui, Senhor, saia diretamente do seu trono, que não seja nenhuma palavra ou da minha vontade, do meu pensamento, mas que seja uma instrução que o Senhor nos traz, Senhor, para que o teu nome seja honrado, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Por isso nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém? E aí, dando a continuidade, esta palavra de Romanos 13, o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos romanos, porque na época tinham muitos judeus que tinham dificuldades lá em Roma, tinham dificuldades de aceitar o domínio do Império Romano. Apesar de alguns privilégios que eles tinham, tá? Eles tinham alguns privilégios, os romanos, né? Os judeus romanos, foram dados a eles alguns privilégios, mas mesmo assim eles não conseguiam lidar com essa questão da autoridade. Eles tinham isenção de seguir a mesma religião do Império Romano,
tinha isenção de fazer serviço militar e de trabalhar aos sábados por conta de estar obedecendo à lei de Deus. Os judeus, eles odiavam Roma. O Império Romano, ele era dirigido por pessoas pagãs, que eram idólatras, que serviam a muitos deuses. E sempre estavam envolvidos, aí no caso os judeus, e sempre estavam envolvidos em rebeliões e revoltas. E até lá existia isso na época, um partido entre os judeus chamado de Zelotes, que se caracterizava por instigar revoluções contra o império. Só que apesar de tudo isso, o apóstolo Paulo ensina que eles devem se submeter à autoridade. E no capítulo anterior a esse, o apóstolo Paulo fala do amor também, né? De você estar amando. Então, acho que até por conta disso, que ele refletiu em cima dessa situação e conseguiu depois, sendo inspirado por Deus, tá dando essa mensagem aos romanos que eles precisavam estar se submetendo às autoridades. E aí, como o pastor Geraldo nos falou, nesse final de semana passado, nós estávamos no congresso da Rede Aliança e lá nós recebemos muitas palavras. E uma delas, o apóstolo Géser, ministrando, estava falando sobre poder e autoridade. Aqui talvez eu não consiga ministrar com a mesma unção, com a mesma didática que ele colocou, mas foi o que Deus colocou no meu coração de estar falando e eu vou estar passando aqui para vocês, amém? Primeira coisa, ele colocou alguns tópicos e dentro desses tópicos, alguns a gente comenta e outros a gente dá uma ênfase um pouco maior. Primeiro tópico, não confunda poder e autoridade. Poder e autoridade, eles andam ali, caminhando ali, juntos, lado a lado, mas a gente precisa entender essa situação. Poder, o que é o poder? É a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Esse é o poder. Eu posso usar o poder pela força, mas também posso usá-lo através da minha influência de autoridade. Por isso que eu digo a vocês, o poder, ele está ali caminhando lado a lado com a autoridade, porque, como eu disse aqui, nós podemos usar ele através da nossa força, da nossa coação. Mas também podemos usar esse poder através da autoridade que nos é dada, e a gente tem tanta autoridade que a gente falando, as pessoas acreditam naquilo que a gente fala e ela vai fazer, sem a gente forçar, sem a gente coagir, porque ela está vendo que existe uma autoridade ali e ela fala, não, eu acredito nisso, então por isso eu vou fazer sem nenhum tipo de coação. E aí já falei da autoridade. A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer, por causa da sua influência pessoal. Então, nós podemos ter poder e autoridade. E a gente precisa caminhar de acordo com o que Deus nos orienta para que a gente não se perca para fazer a coisa correta. E eu vou dar um exemplo de poder. Não sei se alguém aqui já passou por essa situação. Um policial na rua ou na estrada, fazendo uma blitz, ele acena com a mão e normalmente o que a gente faz? Normalmente a gente para, né? Só não para quem está devendo alguma coisa e vai querer escapar. Mas normalmente a gente para. Isso é poder. Mas tem um detalhe. Ele só tem o poder porque ele é policial e porque ele está fardado. Porque se ele não tivesse fardado, ele poderia até ser policial, mas se ele não está fardado e manda parar, alguém aqui vai parar? Não, ninguém vai parar.
Pelo menos não deveria, né? Então, ele exerce o poder dele por conta da farda que ele usa ou do revólver que ele empunha. Se ele não tiver com farda ou com o revólver, ele não tem poder. Autoridade. Um exemplo de autoridade. Nós estamos aqui congregando no PS da Família porque nós somos influenciados por uma autoridade. A autoridade que existe nesse lugar nos influenciou de alguma forma que nós estamos aqui. Alguém está aqui obrigado? Não. Espero que não, né? Espero que ninguém esteja aqui obrigado, né? Então, isso é exercer uma autoridade. E nós estamos aqui de bom grado, porque nós queremos estar. Isso é exercer uma autoridade. Eu estou vindo aqui buscar uma autoridade que existe nesse lugar, uma unção que existe nesse lugar, para que eu possa me desenvolver, para que eu possa pegar um pouco também dessa autoridade, dessa unção e levar lá para fora. Porque esse sempre tem sido o nosso objetivo. Já falei no culto passado, o nome da igreja não foi um nome assim entregue ao acaso. Ele tem um propósito. PS da Família, como eu disse, pode parecer aos olhos, assim, aos ouvidos de alguns meio estranho, mas não é. É o objetivo. Por quê? A primeira instituição criada por Deus foi a família. Então, e hoje existem muitas famílias que estão destruídas, que estão toda aí detonada e precisam do nosso auxílio, precisam do nosso socorro. E nós estamos aqui para quê? A gente está aqui para nos fortalecermos, a gente precisa se capacitar para a gente alcançar quem está lá fora. Tá? É muito gostoso a gente vir aqui, a gente ouvir uma palavra, a gente ter uma comunhão no final do culto, mas o principal que nós precisamos fazer é levar a autoridade que existe aqui, a gente pegar um pouco dessa autoridade, nos capacitar para a gente ir lá fora e, através dessa autoridade, começar a fazer a diferença. Amém? Segundo ponto, nunca ser atraído pelo poder e sim pela autoridade. Tá? Então, esse é um ponto que nós precisamos deixar bem claro. Porque, como eu disse, o poder é através da força, é através de uma coação. Às vezes a pessoa nem queria fazer isso e ela acaba fazendo, então não é agradável. Então, nós devemos ser atraídos pela autoridade. Nós não devemos mudar de autoridade pelo poder. A autoridade é maior do que o poder. O que eu quero dizer com isso? Não mude de autoridade pelo poder. Às vezes, a gente pensa assim, eu vou mudar, principalmente em igreja, né? Em igreja acontece muito disso. Eu vou mudar porque aqui eu não estou sendo valorizado, porque aqui ninguém olha para mim, não sei o quê, eu vou para outro lugar. E não é assim que deve acontecer. Não é assim que deve acontecer nas nossas vidas, porque se a gente tem essa conexão com Deus, Ele sabe o lugar certo, a hora certa, o momento certo que nós devemos estar. E nós devemos estar atentos para ouvir o Espírito Santo nos falando, nos direcionando para a gente estar no lugar que Ele quer que nós estejamos. No final, se vocês me ajudem a lembrar aí, que eu vou contar um pouquinho por que nós estamos aqui, eu e minha família, por que nós estamos aqui no PS. Nunca procure ter poder sem ter autoridade para usá-lo. Dizendo o que com isso? Nunca procure ter poder sem ter autoridade para usá-lo. Tem duas situações, ó. A gente pode analisar dois exemplos. Um porte de arma. Para eu ter um porte de arma, eu preciso de autorização. Alguém vai me autorizar, aí eu terei autoridade para usar. Mas não basta só isso. Eu posso comprar a arma, alguém pode me dar autorização,
mas eu não sei mexer. Eu não tenho autoridade. Eu não sei manusear aquilo. Então, eu vou estar atuando de uma forma ilegal. Por isso que é preciso, para aqueles que gostam, que querem, precisa fazer o quê? Precisa fazer um curso. Oi, neném. Precisa fazer um curso de tiro, de manusear, de saber lidar com todas essas situações. Então, ali você vai ter, depois que você finalizar o curso e for aprovado, você vai ter a autoridade para usar daquela arma. Da mesma forma, colocando numa situação mais cotidiana para a gente hoje, dirigir um automóvel. Dirigir um automóvel, tal, dá uma sensação assim de poder também. Mas se você for dirigir esse automóvel sem você ter a sua habilitação, você está agindo de uma forma ilegal. Precisamos ter, porque o automóvel, além de tudo, também é uma arma. Como a arma de fogo, o automóvel também é. E para isso nós precisamos de autorização e precisamos de autoridade, de conhecimento para poder estar dirigindo. Amém? E aí agora eu quero citar para vocês, nas Escrituras diz assim, João 19, 10 e 11. Diz assim, João, no capítulo 19, no versículo 10 e no versículo 11, ele fala assim, porque você se nega a falar comigo, perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse, você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então, a autoridade, ela vem de cima. Ela vem do alto. E se não for entregue, não for delegada, a gente não pode estar fazendo muita coisa. Então, nós precisamos estar em consonância com a palavra de Deus, em obediência ao que Ele nos diz. Em Mateus 28, Mateus capítulo 28, no versículo 18, também diz, Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra foi-me dada. Me foi dada. Então, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. E foi dada por quem? Por Deus. É Deus quem nos dá. Toda autoridade, ela vem de Deus. Toda autoridade, ela é delegada. Ninguém possui autoridade. Nós recebemos essa autoridade e ela vem dos céus. A autoridade é um direito legítimo para usar o poder. Então, quando você tem essa autoridade, você tem um direito legítimo para usar o poder. Mas quando essa autoridade, ela lhe é delegada e vem do trono de Deus. É possível uma pessoa ter poder sem ser ilegal. Não é, como eu disse aqui, a gente não está fazendo uma caça às bruxas ao poder, dizendo que não é, o poder não importa, é só autoridade. Não. Existe a pessoa que tem poder e não é ilegal. Um exemplo é um chefe. Ele está lá numa empresa, ele é o chefe e ele manda, faça isso, faça aquilo, e você está lá subordinado, você obedece. De repente você talvez nem quisesse obedecer, mas por conta de você estar se sujeitando ali no seu trabalho, se não é uma coisa ilegal, se não é uma coisa errada, você quer manter o seu emprego, você precisa estar obedecendo e estar fazendo. Então, existe sim o poder, uma pessoa que tem poder sem ser ilegal. Mas também existe autoridade que está usando o poder de forma ilegal. Existe. E nós temos visto hoje isso aqui na nossa nação.
Nós temos visto, a gente não pode citar nomes, né, mas todos já devem saber, né? Temos uma pessoa aqui no Brasil que tem poder para fazer coisas, só que ele não tem autoridade. Por conta disso, ele está agindo de uma forma ilegal. Tá? Se você acompanha aí as notícias, todas essas coisas, você já deve ter entendido do que eu estou falando, de quem eu estou falando. Que tem usado do seu poder de uma forma extrema, de uma forma não justa, não equilibrada, para beneficiar aqueles que ele gosta. E aí nós precisamos ter esse entendimento, porque uma autoridade ilegal, ela não merece bênção. Nós temos que entender isso, porque Deus é justo. E quem está exercendo no devido lugar, está lá, mas está usando da autoridade que tem para fazer coisas erradas, ela não merece bênção. Essa pessoa, ela é amaldiçoada por Deus. Pois é Deus, Deus nos dá toda a autoridade. E se essa autoridade vem de Deus, ela tem que ser usada para se fazer coisas boas, para se fazer coisas justas. E se passa disso, está errado. E aí, a gente aprendeu lá. E o que Deus amaldiçoa, eu não posso abençoar. Se Deus está amaldiçoando isso, porque a pessoa que tem autoridade, mas está agindo de forma errada, eu não posso abençoar. Eu não posso ir contra a palavra de Deus. Por isso, a gente precisa se precaver dessas situações. E aí, trazendo mais um exemplo na palavra sobre essa questão da autoridade, em Êxodo, capítulo 1, Êxodo capítulo 1, no versículo 15 ao 17. Êxodo capítulo 1, no versículo 15 ao 17, diz assim: O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias Sifra e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, mate o bebê. Se for menina, deixa que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Mesmo tendo uma autoridade dizendo que era para fazer uma coisa, por temor do Senhor, elas não fizeram. Eu não vou, na continuidade, diz que Deus as abençoou, deu várias bênçãos, deu família, tal, para elas. Isso é o que Deus tem para nós. Mas quando a gente obedece, quando a gente está em conexão, obediência plena ao que Deus fala e não ao que forças externas, forças que são contrárias ao que Deus tem para cada um de nós, se a gente começar a agir dessa maneira, a gente vai entrar em declínio. Mas se a gente, mesmo com toda transgressão, com toda situação, a gente obedecer a palavra de Deus, com certeza a gente vai ser abençoado. Amém? Deus, ele delega toda a autoridade humana como religiosa. Tá? Toda autoridade é delegada por Deus, seja ela humana, seja ela religiosa. Como eu disse, nós não somos dono da autoridade. Ela é emprestada e só posso usar dentro daquilo que me foi delegado. Trazendo um outro exemplo também, só citando rapidamente, Saul. Deus não queria que tivesse um rei, mas o povo quis, e aí Deus falou pro profeta Samuel, tá bom, vai lá e unge lá, né? Aí ungiu o Saul como rei. E Saul ficou todo cheio de autoridade, achando que tinha tudo isso, poder e tal. Quando o profeta
foi ter um encontro com Deus lá e ficou demorando, e precisava fazer um sacrifício, ele disse, está demorando muito, vamos fazer aqui esse negócio. Só que ele não tinha autoridade para isso. Ele tinha autoridade para outras coisas, mas para isso ele não tinha. E mesmo assim ele fez. Fazendo isso, o que aconteceu? Deus tirou essa autoridade dele e deu para outro. Por quê? Porque a autoridade é emprestada. Ela vem de Deus e ela é emprestada para nós. E quando a gente não usa dentro daquilo que a gente foi delegado para fazer, ele tira. E eu quero dizer para vocês, trazendo aqui para a gente, no momento que a gente tem vivido, nos dias de hoje, a nossa Constituição Federal, ela não pode ser desrespeitada com atos insanos que nós temos visto ultimamente. Pessoas que se põem acima da Constituição estão agindo de forma ilegal. Ah, mas tem a ver? Tem. Ah, mas é reino dos céus e reino da terra. Mas a gente vive debaixo de uma ordem, de uma lei. Nós somos cidadãos somos cidadãos do céu, mas estamos vivendo aqui nessa terra. Então a gente precisa obedecer leis que não ferem aquilo que é as ordenanças do Senhor. E a Constituição Federal, ela é uma delas. É a carta magna que nós temos. Então nós não podemos agir da forma que, como eu disse, alguns estão agindo aí de forma ilegal, fazendo coisas que não são devidas, e por isso essas pessoas não podem ser abençoadas. Essas pessoas que estão usando do poder que tem para fazer coisas para beneficiar os amigos, estão errados. E essas pessoas, na palavra de Deus diz que nós devemos orar por todas as autoridades, mas nós devemos orar pelas autoridades que são justas, as autoridades que estão seguindo em obediência ao que Deus fala. Quem não segue o que Deus fala não pode ser abençoado por nós, como ele não é por Deus. Amém? E um detalhe, se tem pessoas que estão se beneficiando e de acordo com esses atos, da mesma forma, eles não podem ser abençoados, não podem receber as bênçãos de Deus. E nós temos visto aí, a gente está num momento crítico, uma situação complicada na nossa nação, por conta de todos os desmandos que têm acontecido aí, mas e a gente não pode. A gente aprendeu na Bíblia, tem que abençoar todas as autoridades, todos os governantes, sim, mas é todo que faz o que é justo. O que faz o que é ilegal, não dá para abençoar. A gente pode até orar para que ele se arrependa, para que ele mude, mas eu não posso abençoar. Ah, eu vou abençoar ele porque ele está fazendo. Não, nós podemos orar para que ele se arrependa, para que ele veja que se faz necessário ele se conectar com Deus para ver o que é certo a ser feito, mas não podemos abençoá-los nesse momento. Amém? Verdades sobre a autoridade. Primeiro, o lugar mais importante que eu posso estar é debaixo de autoridade. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual a maior autoridade que já passou sobre essa terra? Maior autoridade que já passou sobre essa terra, quem foi? Jesus. Então, é debaixo dessa autoridade que nós devemos estar em todo o tempo, tá? Seguindo a direção dele, seguindo essa instrução. Tanto é que o apóstolo Paulo fala,
sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós devemos, da mesma forma que o apóstolo Paulo imita Jesus, nós devemos imitá-lo também e estar debaixo da autoridade dele. Mas isso é uma autoridade celestial, né? Aqui também, segundo, o segredo do sucesso é encontrar autoridade legítima e permanecer nela. Aí a gente fala de nós aqui na Terra. Existem autoridades, existem pessoas que são legítimas e debaixo de uma autoridade nós devemos permanecer nela. É o nosso caso aqui. Nós temos uma autoridade nessa casa. Nós temos nosso pastor Geraldo. Estou com a unção apostólica aqui. Nós temos nosso pastor Geraldo, a pastor Elisa, que são autoridade nessa casa. E são legítimas. E nós devemos permanecer nela. Por isso é importante a gente não ficar pulando para lá e para cá. Não. Só se Deus falar. Se Deus direcionar, aí é outra coisa. Mas não ficar buscando aquela história do vou para lá porque lá tem mais unção. Vou para lá porque lá tem mais isso, tem mais aquilo. Se Deus não falou, permaneça onde Ele te colocou. Amém? Terceiro, tudo na criação se submete à autoridade. Tudo na criação se submete à autoridade. Um exemplo. O peixe. O peixe foi feito para viver aonde? Na água. Se ele sair da água, o que ele vai acontecer com o peixe? Vai sair da água, vai ficar lá toda coisa disso. Daqui a pouco morre, né? A mesma coisa, a ave. A ave foi feita para quê? Para voar. Tem umas que voam pouquinho, outras... Tem uns que ficam voando um tempão, né? Tem algumas que só dão umas ciscadinhas, umas puladinhas assim, voam um pouquinho, mas não foi feito para viver embaixo da água. Se quiser viver embaixo da água, vai morrer também. Esses dias eu estava vendo um vídeo mostrando, não sei se era um falcão ou uma águia, estava sobrevoando assim um rio, aí ele foi, deu aquele rasante assim... para pegar um peixe, né? E conseguiu pegar o peixe assim, só que o peixe era grande, ela com uma pata ali, um pezinho dela lá, ela agarrou ali o peixe, só que o peixe era grande e o peixe começou a fazer força. O peixe, em vez dela puxar o peixe para fora da água, o peixe começou a puxar ela para dentro, assim, mas ela conseguiu. Aí ficou um tempinho ali de uma guerra ali, mas no final acho que o peixe se cansou um pouco, né, e ela conseguiu tirar. Então, eles se sujeitam. As aves no ar, os peixes na água, a semente se submete à terra, a autoridade da semente é a terra. Porque se a semente estiver aqui na minha mão, ó, o que vai acontecer com ela? Vai ficar aqui, vai morrer, vai secar. Mas quando a gente coloca ela numa terra boa, o que vai acontecer com ela? Vai florescer. Toda a criação foi feita para se submeter à autoridade. Toda a criação. Ela foi feita para se submeter à autoridade. E como a gente aprendeu lá, em hebraico ou grego, toda significa o quê? Toda significa toda. Amém? Como identificar uma autoridade divina e legítima? Aí aqui a gente traz, como eu disse, voltando aos nossos pastores. Como identificar uma autoridade divina e legítima? A verdadeira identidade não busca usufruir do seu próprio sucesso. A verdadeira autoridade não busca usufruir do seu próprio sucesso. Ele não fica, faz lá, faz isso para mim porque eu sou o cara, eu sou bom, tal, não sei o quê. Nada disso. Aí nós precisamos analisar tudo isso que acontece nas nossas vidas para saber realmente se é verdadeiro ou não. A verdadeira autoridade não se promove a si mesmo.
Eu sou o apóstolo, eu sou o pastor, eu sou o chefe, eu sou o fulano de tal. Não precisa, porque essa autoridade, ela é reconhecida. Então ela não precisa ficar se exaltando, querendo se, como dizia antigamente, querendo se amostrar. Não. Ela é e pronto. Não precisa ficar. As pessoas vão reconhecer esta autoridade sem ela ficar se promovendo. A verdadeira autoridade não espera nada de mim. Ela não vai pedir nada para você. Você precisa ver o que precisa ser feito e você tem que chegar e falar: eu quero fazer, eu quero ajudar. A verdadeira autoridade não espera nada de mim. Porque senão depois o que vai acontecer? Ah, ele pediu para eu fazer isso e aí não sei o quê. Não, você está vendo a necessidade? Vá lá e faça. Peça autorização para fazer, é claro, né? Porque também não é assim, bagunçado, né? Ah, vou fazer isso porque eu senti a necessidade. Mas chega na autoridade e fala: eu posso fazer? No nosso caso aqui, pastor, eu estou sentindo que está assim ali, tá. Eu posso fazer isso? Aí vai depender da autoridade liberar ou não. Mas você vai chegar e vai tomar essa atitude. A verdadeira autoridade deseja que o meu sucesso, o seu sucesso, seja maior do que o dele. Porque tem alguns que, não vou deixar porque vai ser melhor. Não. Quem é autoridade de verdade quer que o outro possa crescer também, que o outro possa. Tanto é que Jesus falou que nós iríamos fazer coisas maiores do que ele. E olha o que ele fez, não foi pouco, né? Já pensou, a gente vai fazer coisas maiores? Então essa é uma verdadeira autoridade. A verdadeira autoridade está sempre disposta a diminuir para que a gente cresça. Está sempre disposto a servir. E aí, trazendo um versículo de Mateus 20, 28, diz assim, ó. Mateus 20, 28 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Se o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, por que eu quero que me sirvam? Primeiramente eu preciso servir. E esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui nesta casa nos fortalecendo, aprendendo, para que a gente possa ir lá fora servir ao reino de Deus com a sua palavra, com o seu amor, com a sua unção, com a sua autoridade. É isso que nós devemos fazer. O pronto-socorro da família é um lugar onde você vem. Pronto-socorro é um lugar o quê? Onde a gente vai. Está doente, a gente é medicado e a gente se fortalece ali, se renova. Aquele instante ruim que a gente estava vivendo é melhorado nas nossas vidas e a gente vai embora. Mas você precisa ir embora daqui? Não. Você pode ficar aqui sendo fortalecido, sendo capacitado, sendo alimentado, recebendo autoridade para ir lá fora. Porque a nossa jornada, a nossa seara, ela está lá fora. Nós precisamos ser os ceifeiros que vão lá fora ajudar na colheita. Mas nós precisamos estar debaixo de uma autoridade, caminhar com essa autoridade, aprender com essas autoridades para a gente fazer o melhor. Quase finalizando, precisamos nos alinhar para este novo tempo. Devemos orar pelas autoridades? É uma pergunta. Devemos orar pelas autoridades? Sim. Mas não podemos orar por pessoas
que estão usando a autoridade de uma forma ilegítima. Amém? E para finalizar, isso não estava aqui nas minhas anotações. Roberto, acho que eu mandei para você, Efésios 6:12, por favor. Efésios 6:12 diz assim. Tá aqui, ó. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Então, a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. Só que nós aprendemos também que existem forças espirituais que querem tomar o poder. Esse eu vou deixar para um outro momento, que é longo também, e meu tempo já está se esgotando, mas que a gente precisa ter o entendimento de que nossa luta não é contra carne e sangue. A carne e sangue está aí, só que eles estão sendo usados, estão sendo instrumentos para tentar nos oprimir. Tá? Estão sendo instrumento para tentar nos oprimir, mas nós devemos usar das nossas forças espirituais, a armadura de Deus, que são forças espirituais, para que a gente possa vencer toda essa questão desse mundo tenebroso que tem tentado nos assolar. E finalizando com João 16:33, João capítulo 16, o versículo 33, diz assim, ó: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é isso que nós devemos ter. Ter a paz em Cristo Jesus. Precisamos sim fazer a nossa parte? Sim, precisamos. Mas nós precisamos ter bom ânimo e saber que Cristo venceu esse mundo que jaz no maligno. Ele venceu. E se ele venceu, nós, como imitadores dele, também vamos vencer. Amém? Essa era a mensagem que tinha aqui. Agradecendo. Oi? Lembrar da peça da família. Por que que eu e minha família nós estamos aqui? Nós passamos muito tempo num outro ministério. A princípio, eu não era crente, era católico, não praticante, e passamos por algumas situações. Vamos procurar uma igreja? Fomos procurar uma igreja, fomos em algumas igrejas, não é nessa, não é nessa, não é nessa. Chegamos em uma, é nessa. E assim, por conta de uma palavra que não tinha nada de espiritual. Na palavra, eu gostei, né? E aí todo mundo da família gostou, aí ficamos nesta comunidade. Passamos muitos anos lá. E foi lá que nós conhecemos pastor Geraldo, pastor Elisa, o Roberto. E aí começamos a trabalhar juntos, a fazer um curso juntos com o pastor Geraldo. Ele dava um curso para a gente lá. E por questões que não vêm ao caso, ele se desligou lá da comunidade e o curso ficou meio que interrompido. O curso que a gente fazia não teve uma finalização lá. E aí ele foi para outro lugar e a gente permaneceu lá na comunidade onde nós estávamos e por muitos anos permanecemos. E um dia ele foi lá com o apóstolo Géser, foi fazer uma ministração, e eles são sempre pastores fiéis ao apóstolo Géser,
que os convidou para estar lá com eles, e eles foram para lá, e nós nos encontramos. E aí, assim, a alegria, a satisfação de estar com eles é tão grande que a gente sorri, a gente fica feliz. E nessa situação toda, ele falou para a gente, vocês não terminaram o curso, né? Vocês precisam terminar. Mesmo depois de, sei lá, 1 ano, 2 anos, quanto tempo passou. Vocês precisam terminar o curso que vocês não terminaram. Eu falei, tudo bem, vamos terminar esse curso. E aí terminamos o curso. Terminou o curso, tranquilo, a gente na nossa comunidade, ele na dele, trabalhando nas questões que ele, nas demandas que ele tem. E aí um dia eu estava em casa, eu lembro, foi uma segunda-feira, eu estava em casa, eu cheguei da escola, incomodado com a situação, eu não sabia o que era. Aí falei para minha esposa, Josa, nós temos que ir lá falar com o pastor Geraldo. Ah, tá bom, outro dia nós vamos. Falei, não, Josa, tem que ser hoje. Não, mas não vai dar, tem umas coisas para fazer, não sei o quê. Não, tem que ser hoje. Mas você quer falar o quê com ele? Eu não sei, mas a gente tem que ir lá hoje. Falei, tá bom, então vamos. Aí fomos, chegando, não era aqui, era em outro lugar. Chegando lá, ele estava em atendimento, aí perguntamos se ele tinha 5 minutinhos para nos atender. Ele falou, não, beleza, tenho. Aí a gente sentou com ele na sala. E aí, tudo bem? Tudo? Vocês estão aqui por quê? Não sei. Vocês não sabem? Ué, tá. Já que vocês não sabem, eu acho que eu sei um pouquinho. Aí falou, eu não divulguei para ninguém, não foi falado nada, mas a semana que vem vai fazer 1 mês que a gente começou esta comunidade PS da família. Aí aquilo eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, acho que o nosso coração deu aquela vibrada assim. Podemos vir conhecer? Ele falou, claro. O encontro era de sexta-feira, e aí começamos a vir toda sexta. E estamos aqui. Saímos do outro ministério, pedimos a bênção, fomos abençoados na saída do outro ministério que nós estávamos e estamos felizes aqui no PS da família. Amém? É isso. Então, houve uma direção. Eu não sabia o que era. Não foi dito para mim claramente, vai lá e é isso. Mas tinha alguma coisa. Porque não é normal. Eu não sou uma pessoa que fico fazendo essas coisas com ela. Falando, isso não é uma coisa normal de acontecer com você. E aí aconteceu por quê? Porque o Espírito Santo estava incomodando, querendo que a gente agisse de uma forma diferente, que a gente pudesse estar atuando naquilo que é uma coisa que a gente tem muito forte, que é a família. Amém? Era isso. Grato pela oportunidade. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Obrigado. Uau, é fantástico. Deus é bom, amém? Amém. Puxa vida. Poder e autoridade é algo muito gostoso, porque quando nós entendemos realmente qual é a direção, quando nós entendemos a essência disso, nos conduz normalmente à vitória. Deus nos dá. Como o Washington falou, toda a autoridade emana de Deus. Se não for Deus, não há autoridade. Então, cada um de nós temos sim autoridade que vem do reino dos céus. É interessante que autoridade e poder, eles andam em paralelo. Para que eu tenha poder, eu preciso primeiro ter autoridade. Então, eu estava ali sentado, ouvi a palavra, tremendo, e Deus falou assim, fala um pouco mais, só para esclarecer ou deixar, dar a direção. Toda a palavra que o Washington trouxe já nos fez com que nós pudéssemos compreender. Agora, pensa um pouco, você que já conhece a palavra, se a autoridade
emana de Deus. Então você tem autoridade porque você é filho de Deus. E Deus envia primeiro Jesus para que passasse e cumprisse toda a autoridade dessa terra, né, e usaram todo o poder para punir injustamente a Jesus. Precisou, porque já estava na palavra, para que eu e você pudéssemos ser filhos adotivos, mas cheios de poder e autoridade. Então, se eu tenho autoridade, como eu exerço o poder? Tá. Toda a autoridade vem da palavra, vem da lei, vem dos princípios. Para que eu tenha poder, eu preciso exercer essa lei. Eu preciso cumprir a lei e os princípios que estão aqui. Sem isso, não é possível. Quando o Washington falou sobre, e deu um exemplo do policial, né? Ele tem autoridade? Sim, ele prestou concurso, então ele ganhou autoridade segundo a Constituição do país, né? Então ele ganha autoridade para ser um policial. Tá. E o poder dele? O poder dele está na vestimenta, na farda. Quando você bate os olhos num policial, você vê, ele tem poder. Automaticamente você entende que ele foi delegado. Uma autoridade delegada veio sobre ele. Poder, quando ele está de posse de uma arma, né, que é um poder, do uniforme, é um poder, e ele simplesmente exerce a autoridade segundo os princípios da lei. Então, a lei é a favor dele. Quando ele cumpre, ele está cumprindo junto com o poder, a autoridade que Deus deu para ele. Nós somos assim. Quando nós buscamos os princípios de Deus, nós exercemos o poder quando nós praticamos. Mas se nós não praticarmos esse poder, então não adianta eu ter autoridade. A autoridade ela precisa ser delegada. Então nós temos a autoridade do próprio Deus, delegado através de Jesus. Quando nós seguimos todos os princípios e as leis de Deus, nós temos esse poder e autoridade que veio dos céus. Primeiro vem a autoridade e depois o poder quando você pratica aquilo que está escrito na palavra. É muito complexo isso, porque o mundo te faz com que você se desvirtue, busque nas coisas que você vê e que você toca, e aí nós perdemos. Nós não entendemos e não focamos naquilo que foi delegado a cada um de nós. Cada vez que hoje, antes do Washington vir para cá e ministrar, eu orei e pedi que a unção de Deus viesse sobre ele. Eu o enviei a palavra. Então, ele tem poder e autoridade. Quando ele vem e pratica isso, pronto. E quando eu entendo, eu absolvo essa palavra e vou ser abençoado. O mundo, e nós temos visto, principalmente no Brasil, que é um momento muito atípico, o uso totalmente incorreto do que é poder e autoridade. Pessoas são eleitas, né? Pessoas ganham autoridade, porém não praticam essa autoridade e acabam exercendo um poder desigual. A Constituição do nosso país, ela precisa ser respeitada. Quando isso não é respeitado, então não há autoridade que se mantenha nesse exercício, exercendo esse poder. É muito simples. Nós tivemos uma eleição, um presidente que está aí, um presidente que fala sobre a família, que fala sobre o poder de Deus, que fala sobre as coisas boas, e nós vimos quantas coisas que favoreceram o povo brasileiro, e outro que foi preso, que tem tanta corrupção, que tem tantos roubos, que fala de coisas que não estão de acordo com a autoridade de Deus, com os princípios de Deus. Então, é ilegítimo. E é interessante que a maior parte fica cego. E quando nós ficamos cegos, a maldição, por não conhecermos a palavra, vem sobre nós. Então, é importante você entender que você tem autoridade. Essa autoridade já lhe foi dada através de Jesus Cristo. Ela é delegada a você. Nesse lugar, eu exerço autoridade. E eu delego às pessoas essa autoridade. Nada pode se manifestar com poder
se não houver essa autoridade delegada. Qualquer um de nós, se tentarmos usurpar ou tentarmos sair fora desse padrão, sem a autoridade delegada, nenhum poder vai se concretizar se nós quebrarmos essa hierarquia. É interessante como isso funciona. Mas é um tema tão como se chama, engessado, tão complexo, que gera tantas batalhas e conflitos no mundo espiritual, que a gente vai precisar sempre digerir, né, com muita calma, para que a gente possa compreender. Então, a gente vai falar cada vez mais, nós vamos estar sempre frisando. Então, hoje nós começamos a falar, né, e espero que a próxima vez a gente possa falar um pouco mais sobre essa questão, né. Isso é um fato, é uma realidade nas nossas vidas. Por isso que a família, a autoridade no lar, né, como isso se dá, como nós desvirtuamos todas essas situações. Então, que Deus possa sempre nos conduzir. Mas, a princípio, eu queria deixar para vocês, a autoridade vem de Deus. É Ele quem nos delega essa autoridade sobre essa terra. Nós somos cidadãos dos céus. E estamos nesse mundo para cumprir um propósito de Deus, para exercer a autoridade que vem de Deus. E essa autoridade eu exerço quando eu cumpro os princípios de Deus. Amém? Então, que a gente possa estar sempre alinhado a essa palavra e que Deus possa nos abençoar. E é simples ver. Está segundo os princípios de Deus? Está segundo as leis de Deus ou não? Se você não estiver segundo esse princípio, esquece. Nada vai frutificar, não prosperará. Então, é fácil. Amém? Isso é muito importante. Então, vamos lá, que Deus mude essa nação, que Deus dê sempre o entendimento necessário para que nós possamos exercer esse poder e autoridade. Como o Washington falou bem na questão do peixe. A autoridade do peixe está na água. Ele só sobrevive através da água. É ali que está o princípio do peixe sobreviver. Se você tirar esse peixe da água, ele vai morrer. Uma semente, se estiver no ar e não for lançada na terra, no ar ela morre, mas quando é lançada na terra, ela frutifica. Tudo é dessa forma. Os pássaros voam, né? Foi dado asas para ele. Então, não adianta você querer voar, né? Você pode até querer poder de voar. Eu posso voar. Mas se você não tiver segundo os princípios de Deus, esquece. Não tem jeito. Então, é muito importante. Você quer ter poder e autoridade? Se conecte com Deus. Quando nós buscamos realmente os princípios, as leis de Deus, então Ele te imposta de poder. E você vai andar com toda a plenitude do reino sobre essa terra. Amém? Glória a Deus por isso. Que bom. Palavra abençoada. Eu queria, só para encerrar, é um momento de honra a Deus, que eu gostaria de até ler, e que você possa entender nessa palavra. Está no Salmos 7:8, a partir do versículo 52 e 53. Muitas vezes nós andamos por essa terra, sofremos tantas coisas, não entendemos o que é poder e autoridade, mas aqui Deus nos ensina através das leis, através da palavra, através desse poder que chama-se Bíblia, né? Quando nós lemos, Deus fala conosco. Por que tanto temor? Por que nós temos tanta angústia, insegurança? Simplesmente porque nós não estamos conectados com Deus. Olha o exemplo que Deus nos dá aqui no Salmo 7:8, a partir do versículo 52. Ele diz assim, ele está falando para o povo que estava no Egito, e Deus o tirou para o deserto, e tinha um propósito. Fez sair seu povo como ovelhas, e o guiou pelo deserto. Essa ovelha e esse povo somos nós. Talvez a tribulação que você ande ou que você sofra é como se Deus estivesse guardando, preparando você, tirando como ovelha, como aquele que está aprendendo ainda a buscar na palavra de Deus e a buscar essa autoridade e poder. Guiou pelo deserto como um rebanho, né? Rebanho significa, eu preciso ser direcionado, eu preciso aprender a usar e a compreender a autoridade e o poder. Dirigiu com segurança e não temeram.
Quando Deus está conosco, quando nós estamos andando segundo os princípios de Deus, eu não preciso ter medo. Eu confio simplesmente na segurança, na proteção de Deus. Esse povo saiu do Egito 40 anos vivendo no deserto. Milhões de pessoas, mais de 1.000 pessoas. Imagina, 1.000 pessoas, 100 pessoas, vai para o deserto, sem nada. O que você pode carregar? Uma mala cheia de alimento? Cheia de água? Deserto é terrível. Então você não tem nada. Agora, esse povo ficou 40 anos. Como eles sobreviveram? Então, Deus está falando assim, ei, eu vou ensinar vocês passo a passo do princípio de autoridade e princípio de poder. Então, quando nós cremos isso e nós nos conectamos com Deus, então Ele te enche de autoridade e te enche de poder. Você tem autoridade nessa terra. Busque o poder praticando a palavra de Deus. Deus está falando que esse povo era como ovelhas, precisava ser ensinado e Ele protegeu. Eles foram dirigidos em segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. O que significa isso? Pessoas que não fazem parte do reino de Deus, pessoas que não compreendem a autoridade que emana de Deus, não podem exercer autoridade. Isso é maldição. Significa que Deus vai fazer com que o mar seja a ferramenta, ou seja, a arma que vai submergir esses inimigos. É como se tivessem um peixe fora da água. O pássaro debaixo da água não vai sobreviver. Ou mesmo o homem debaixo da água. Nós precisamos estar conectados com Deus. Então, quando nós temos essa aliança com Deus, quando nós entendemos quem nós somos sobre essa terra, então você tem o poder de exercer autoridade e poder. Amém? Então tá bom. Glória a Deus. E uma das formas que nós temos de honrar a Deus é quando nós andamos na contramão desse mundo. Esse mundo nos prende muitas vezes por coisas materiais, por coisas de finanças. A responsabilidade de finanças não está na mão de cada um de nós. Quando nós fazemos isso como filhos de Deus, nós honramos ao nosso Pai. Nós honramos o mundo espiritual da onde nós viemos. Nós não honramos pessoas da terra. Quando a igreja recebe, a responsabilidade é do pastor. Se o pastor fizer algo errado com dízimos, com oferta, com primícias, com semeaduras, algo que está fora do princípio de Deus, a responsabilidade é do pastor. Não é de vocês, não é das pessoas que entregam. Quando eu entendi isso, eu falei, uau, é uma responsabilidade muito grande, muito forte. Mas uma boa parte do mundo faz com que nós tenhamos a responsabilidade. Se você não fizer isso, você não vai para o céu. Quem disse que Deus quer isso? Então é importante, quando nós recebemos uma palavra, nós precisamos buscar, selarmos. Eu creio nessa palavra. Senhor, então, na autoridade que o Senhor me delegou, Senhor, eu quero praticar autoridade, eu quero praticar poder agora, através do princípio. O que o princípio, o que o poder nos diz na palavra? Principalmente em Malaquias. Toda enfermidade, as portas dos céus vão ser abertas para cada um de nós. Quando nós fazemos isso, nós temos um contexto espiritual. E esse contexto espiritual faz com que nós possamos ser abençoados cada vez mais. Então, é um momento ideal para que você se conecte com Deus, que você faça um voto com Deus, que você entregue e honre a Deus pelo princípio da palavra, para que Ele possa, no mundo espiritual, te honrar e te abençoar dessa forma. Amém? Glória a Deus, nós vamos estar louvando, e nesse momento há envelopes, faça um voto com Deus, coloque isso diante de Deus, não com a igreja em si, não como uma obrigação, mas fala, Senhor, eu cumpro contra todas as adversidades, contra tudo aquilo que o mundo prega para mim. Amém? E Deus vai te abençoar tremendamente. Vamos fazer isso, vamos estar louvando, e eu volto para encerrar, orar e abençoar cada um de vocês. Amém.
és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Glória a Deus. É interessante como isso funciona. O que você acabou de fazer? Você exerceu poder. Você tem autoridade no mundo espiritual. E quando você pratica essa autoridade, você gera poder. Tá, se a palavra de Deus diz que quando você cumpre os princípios de Deus, através dos dízimos, oferta, primícia, não importa o que você faz e traz diante do altar de Deus, isso é poder. Poder para quê? Para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa estar multiplicando cada vez mais a tua vida. Quando eu aprendi, e olha que demorou bastante tempo, aprendi esses princípios, eu comecei a praticar cada vez mais. E uma das coisas interessantes que eu falei, uau, Deus, eu preciso falar como o Senhor tem me abençoado. Mas eu sempre agradeço a Deus a cada momento que Ele tem me abençoado. Mas se eu falo,
o que vai gerar no mundo físico em si? Vai falar, só Deus abençoa somente ele. Então eu preciso ensiná-los, ou buscar a unção de Deus, para que vocês comecem a compreender esse princípio de autoridade e poder, para que nós possamos ser aqueles que são filhos de Deus verdadeiramente, que andam realmente em harmonia à palavra de Deus, que buscam esse poder através de Deus, para que nós possamos resplandecer cada vez mais a glória de Deus. Não importa, eu me sinto muito abençoado em cada dia da minha vida, em cada ato de Deus na minha vida. Não é simplesmente com a questão da oferta, com dinheiro material em si, mas quando eu exerço esse poder e coloco diante do mundo espiritual, pela autoridade delegada que Deus nos dá. Tá bom? Essa autoridade não é só minha como pastor, mas é com cada um de nós como filhos de Deus. Ela começa por aí. Amém? Então, cada ato desse, quando nós praticamos e trazemos diante do altar, é uma luta no mundo espiritual. Então, eu coloco diante de Deus e faço, Senhor, prospera. Me dá esse poder. Eu entrego esse poder a Ti, Senhor Deus. Ele vai multiplicar e Ele vai te abençoar, principalmente nas questões financeiras e de saúde, principalmente. Amém? Então, estenda as tuas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor Deus, todo o poder que o Senhor tem nos dado, através de finanças, Senhor Deus. Pai, nós colocamos diante do Senhor, do Teu altar, para que o Senhor possa multiplicar na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor Deus, em 30, 60, 100 vezes mais, Pai. Pai, é um princípio que nós cumprimos pela autoridade que o Senhor tem nos dado, a autoridade delegada. Te louvamos e te agradecemos e cremos, Senhor, na Tua palavra, nas Tuas leis, nos Teus princípios. Por isso, nessa manhã e na autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai, eu profetizo, Pai, que haja uma multiplicação, Senhor Deus, na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom. Semana que vem temos mais. Eu creio que Deus vai trazer uma outra palavra tremendamente poderosa. É interessante como Ele faz, né, nos ensinando, mas é importante que hoje você saia daqui na certeza que você tem autoridade. Deus já delegou autoridade para cada um de nós. Você não precisa ser um pastor, mas você é um filho de Deus. Só isso já é o suficiente para que você exerça essa autoridade. Quando você cumpre esses princípios, você tem o poder nas tuas mãos. Isso é uma arma poderosa no mundo físico e espiritual. Então exerça, aprenda a buscar. Quando nós fazemos isso, o diabo bate em retirada. Amém? Ele quer abençoar cada um de nós, mas muitas vezes nós fugimos, muitas vezes nós não nos conectamos. E o exemplo que o Washington deu, do peixe fora da água, né? Da ave dentro da água, que não é o habitat dela, do ser humano fora da conexão de Deus, então nós sofremos as consequências por isso. Que nós possamos sair daqui cheios da unção, de ânimo e na certeza, pela fé de Abraão que está em nós, para que nós possamos exercer aquilo que foi delegado a nós. Amém? Utilizar o poder que está nesses princípios. E eu creio que o Espírito Santo, durante toda a semana, vai fazer com que cada um de nós possamos compreender e exercer. Esse poder não precisa ser algo físico, algo que eu toque, mas aquilo que eu recebo, aquilo que eu pratico, cumprindo os princípios de Deus. Amém? Glória a Deus. Fique em pé. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa manhã, pela palavra que foi dita nessa manhã. Senhor, nós queremos que isso aconteça em nossa vida. Senhor, se nós estamos desconectados por qualquer motivo, Pai, nós queremos te procurar. Nós queremos que o Senhor faça morada em nós cada vez mais forte, Senhor Deus. Senhor, que os teus princípios, as tuas leis, seja a nossa visão, aquilo que nós possamos andar na certeza, Pai, das tuas bênçãos sobre nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Pai, a encontrar o poder para exercer nesse padrão de mundo, Pai, para transformar esse mundo, para resplandecer a Tua glória, Pai, implantando o Teu reino sobre essa terra. Por isso, abençoa o Teu povo, Senhor Deus.
por tudo aquilo que eles têm praticado, por tudo aquilo que eles têm compreendido, Pai. Esse é o pronto-socorro da família, Pai. Um ministério que o Senhor tem nos dado, não somente para nós, mas para que nós possamos estar exercendo a autoridade e o poder sobre tantas famílias que ainda não te conhecem. Por isso, abençoa o teu povo, Senhor. Eles vieram em paz e na tua paz retornam. E que essa palavra seja frutífera no coração de cada um deles. Que não seja roubado como aquela semente que é lançada no caminho, mas que seja um caminho de terra fértil, como é dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Vão na paz do Senhor. Descansa em mim, oh Messia, sou